Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, obrigado, muito obrigado pela sua audiência, obrigado para você guerreiro, guerreira, corretor e corretora de imóveis, que mais uma terça-feira está aqui com a gente no EducaPod, o canal que traz para você conhecimento, entendimento, dicas, segredos, insights, né? E a visão transformadora em todos os assuntos, em todos os processos, para que transforme de fato a sua operação diária, o seu dia a dia na sua vida, na sua condução dos seus processos no mercado imobiliário. Esse é o EducaPod, feito para você, por você, para que você se inspire, para que você aprenda, para que você pratique e para que você de fato transforme e traga aquilo tão sonhado que você necessita, que é recorrência, né, que é autoridade, que é ser percebido como um especialista que traz segurança nas transações imobiliárias. Hoje no nosso EducaPod não podia ser muito diferente, evidentemente, como eu sempre digo, só senta nessa bancada alguém e pessoas que são transformadoras, que têm conteúdo que transformam, que tragam alguma mensagem transformadora e que a categoria, você corretor ou corretor, possa utilizar no seu dia a dia. Hoje não vai ser diferente, eu estou recebendo aqui, né, uma honra recebê-lo aqui na bancada do EducaPod, meu querido amigo Rodrigo Ferraz, Dr. Rodrigo Ferraz, e nós vamos falar sobre segurança jurídica, sobre preparação jurídica, nós vamos falar sobre uma série de processos. Ah, mas João, você sempre fala disso, a gente já sabe, não sabe não. Tem sempre coisa nova e tem que falar sempre para que você entenda de uma vez por todas que a segurança jurídica sua, das partes, é fundamental no processo de segurança da transação imobiliária. E ninguém melhor que o Dr. Rodrigo Ferraz para falar com a gente hoje sobre esse assunto. O Rodrigo, olha só, Rodrigo Silva Ferraz de Campos é advogado responsável pelo setor imobiliário, notarial e registral da Mosimann Orne Advogados. Ele é graduado pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor em nível de pós-graduação na área notarial e registral da UNOESC e é professor de pós-graduação do curso de especialização em Direito Imobiliário pelo SESUSC e pela Univale de Itajaí. Ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de Santa Catarina, né? E presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB de Santa Catarina e também consultor de tabelionatos de notas e registro de imóveis. Dr. Rodrigo Ferraz com a gente hoje aqui no EducaPod. Eu vou passar para o doutor, muito obrigado pela presença, uma honra realmente recebê-lo. Eu fiquei lisonjeado quando o doutor recebeu o meu convite e aceitou estar aqui na bancada do EducaPod comigo. Evidentemente que a categoria, né, e os profissionais do universo imobiliário ganham muito com a tua vinda aqui. Eu sei com certeza que o doutor vai trazer assuntos importantíssimos aqui para a categoria. Seja muito bem-vindo ao EducaPod. João, obrigado. Eu que agradeço, né, o gentil convite formulado. É uma honra aparecer aqui na bancada. A gente já conhece o teu trabalho aí de um bom tempo, né, do EducaPod. Então, eu fico muito lisonjeado e estou aqui para a gente bater fazer um bate-papo bacana sobre direito imobiliário, sobre direito notarial e registral, as nossas áreas aí de atuação. Tem muita coisa, doutor Rodrigo, eu posso chamar de Rodrigo Ferraz, né? Pode, tá tudo por certo. favor. Rodrigo, tem muita coisa que às vezes fica na cabeça da gente precisa entender com clareza, né? Porque a comunicação é aquilo que as pessoas entendem do que a gente fala, não é só o que a gente fala. A gente precisa ter a certeza de que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. E quando a gente volta no tema da segurança e preparação jurídica, que é um fator importante para a categoria, não é? Quando envolve ali volumes de dinheiro altíssimos, quando envolve pessoas, envolve famílias e envolve futuro, não é? E ter preparação jurídica, né, e ter segurança jurídica é prevenção para futuro, não é isso? Bom, João, quando a gente fala de mercado imobiliário e a gente fala de um processo que, principalmente em Santa Catarina, né, temos um mercado muito pungente e valores dos imóveis cada vez maiores, nós estamos falando de bens jurídicos que a gente precisa tutelar da melhor forma possível. Então, a segurança jurídica ela está envolvida em fazer com que essas questões, né, esse ganho patrimonial, esse desenvolvimento das nossas vidas, nos nossos lares, que isso tudo seja feito com segurança. E aí a figura do advogado, a figura do corretor de imóveis, dos cartorários, notários, registradores, são todos agentes que visam promover essa segurança jurídica com a atuação em conjunto
e tudo mais, e permitir que as aquisições, as garantias, tudo isso seja feito da melhor forma possível e que as pessoas consigam desenvolver as relações delas da forma mais segura possível, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ser muito honrado em trabalhar com direito imobiliário, porque quando a gente faz uma incorporação imobiliária, quando a gente desenvolve, permite uma construção, naqueles locais as pessoas vão desenvolver as vidas delas, onde elas vão morar, onde elas vão trabalhar, onde elas vão ter boa parte dos momentos mais felizes das vidas delas são dentro dos imóveis. Então nós temos uma responsabilidade bastante grande e segurança jurídica é um pilar bastante importante para esse mecanismo todo funcionar. Quando a gente fala lá, o corretor, a corretora que está nos acompanhando aqui, uma coisa assim é um processo, né? Processos jurídicos. É sabido pelos corretores, evidentemente, que eles vão passar por um processo de juntas de documentos, confecção de contratos, esse tipo de coisa toda, que isso tudo faz parte de um processo, né? E muitas vezes as pessoas acham que somente isso, né, que faz parte do processo, já é suficiente para que se tenha proteção jurídica. Quando, na verdade, a proteção jurídica, né, e o preparo jurídico, né, para que as partes tenham segurança futura, inclusive, vai muito além do processo, né? Vai na busca, né? Eu queria falar um pouco contigo sobre a due diligência, que é importante, a gente fala muito disso aqui para você, corretor e corretora, apesar de ser um nomezinho ali um pouquinho complicado de falar, né? Mas você tem que fazer essa diligência de buscar, né, informações que te permitam ter um processo seguro na transação imobiliária. Fala um pouco para a gente sobre essa questão da importância da due diligência. Claro, João. A due diligence, ou se a gente quiser falar sobre análise de risco, análise prévia, né, uma tradução do que significa aí a due diligence, ela é uma etapa prévia muito importante para a realização de um negócio. Como já falamos antes, os negócios com os valores que eles hoje desenrolam e com todas a necessidade de segurança jurídica, você conquista a segurança jurídica já antes da parte contratual, que é avaliando os riscos de eventuais passivos sobre aquele imóvel e sobre as pessoas dos titulares daqueles imóveis. Então, isso vem ganhando bastante recorrência porque, tendo visto os valores e tudo que envolve uma negociação de grande monta, essa análise prévia vai permitir a tomada de decisão com segurança. Então, toda vez que, dando um exemplo, a gente é procurado por uma incorporadora, olha, tem interesse em fazer a aquisição de um imóvel, geralmente de grande porte, para o desenvolvimento de um edifício, uma edificação grande ou de um loteamento. Então, o que a gente faz? A gente faz uma varredura documental a ponto de que a gente chegue a determinadas soluções jurídicas, né? A gente faz isso na forma de parecer, e esse parecer vai ser conclusivo, dizendo compre, não compre ou compre com tais cautelas. Entendi. Baseado nos documentos que a gente analisa e obviamente nas nossas experiências. Então, se eu pego um imóvel que tem uma deficiência muito grande na parte de descrição, se faltam atos para que esse imóvel atinja a condição necessária para o desenvolvimento, questão urbanística, questão ambiental, tudo isso a gente avalia para que eu possa dar essa segurança para o empreendedor tomar a decisão dele. Mas a due diligence não é algo voltado só para o empreendedor ou para os grandes negócios. Isso tem que ser feito para a aquisição de um apartamento, de uma casa, porque o imóvel, são movimentos que a gente faz poucas vezes na vida. Isso. Então, a gente precisa ter a segurança de fazer esse movimento muito bem feito, né? Hoje, qualquer imóvel tem um valor para aquela pessoa muito significativo. Então, esse custo da due diligence é muito baixo perto do risco que uma tomada de decisão errada pode levar. Então, vocês ouviram aí, né? O custo da due diligence ele é muito baixo para o risco de um negócio mal feito, mal preparado. Tem uma duvidazinha que me surgiu aqui na mente, eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também possam ter a mesma dúvida. Eu escuto muito dizer, né, corretores dizendo, por exemplo, que quando ele vai fazer uma avaliação de riscos, e tem aquela máxima, né, de que eles dizem o seguinte, né? Quando a gente põe um advogado no meio, normalmente o negócio vai dar errado, né? Porque não quer ter esse cuidado de fazer essa avaliação de risco. Quando a gente fala da avaliação de risco, não necessariamente, né, ou da due diligência que um corretor ou uma corretora deve fazer para um processo seguro, não significa que não vai ser executado o negócio, não é? Ao contrário, é que vai ser executado um negócio muito bem feito. É mais ou menos assim?
Perfeito, João. E eu sempre digo para os clientes, né? Às vezes eles nos contratam para due diligence que são negativas, do ponto de vista que o parecer é negativo, ó, não compre. Então dá aquela sensação de, poxa, eu gastei o dinheiro e de fato não tive o negócio. É um excelente negócio. E não tive o negócio não aconteceu. E na verdade a gente justifica que, olha, eu te tirei de uma grande enrascada que poderia ter sido pior se você tivesse avançado. Então, essa tomada de decisão com segurança, com base numa due diligence bem feita, ela é hoje extremamente necessária, né? Então, quando a gente fala do corretor, né, do especialista corretor de imóveis e da corretora de imóveis, é uma pergunta básica que eu vou fazer para o doutor. Essa avaliação de risco, essa due diligence, por exemplo, o próprio corretor deve fazer isso? É função dele fazer isso? O doutor indica que seria interessante que ele fizesse isso? Ou tem que ter alguém na imobiliária, alguém lá no escritório da incorporadora que cuide desse processo? Como é que o doutor vê isso? Eu estou falando do especialista corretor de imóveis, porque na verdade a transação imobiliária é feita por ele. Ele une as partes, ele conversa olho no olho, né? E quando ele gera essa confiança em quem está comprando um imóvel, ou mesmo colocando um imóvel para que ele venda, a pessoa espera que seja um processo seguro, não é? Então é fundamental que ele mesmo faça isso, mesmo que não seja de uma forma muito aprofundada, por falta de entendimento, de conhecimento, mas é importante que ele vá atrás disso, doutor. João, eu entendo que isso serve muito para o imobiliário, que os trabalhos em parceria, e eu não tenho dúvida que capitaneados pelo corretor nesse caso, claro. A parceria do corretor com o advogado, em que o corretor pode promover uma série de documentos, analisar uma série de documentos e trazer toda a experiência dele, somados ao conhecimento jurídico para a interpretação do que aqueles dados de certidões vão trazer, né, e do que as legislações atuais falam, a soma desses dois conhecimentos, né, vai produzir um resultado final que eu não tenho dúvida que é muito melhor do que feito exclusivamente pelo advogado ou feito exclusivamente pelo corretor. Então, quando há essa predisposição, e aí a gente volta, né, para os empreendimentos, voltado para os negócios de um porte um pouco maior, o trabalho conjunto de ambos, né, e soma aí mais outras categorias, um topógrafo para fazer a medição do terreno, para dar segurança que os marcos são aqueles. Então, essa tríade... Já foi o tempo que o corretor está andando sozinho, né? Sim. O corretor que tem a visão de estar andando no processo sozinho, ele está equivocado. Parceria é fundamental, né? Essas parcerias, elas são fundamentais e a gente acaba criando, né, os parceiros institucionais, digamos assim, de muitos anos, e a gente cria uma convicção juntos e as coisas ficam até mais rápidas, porque eu conheço o João já sabe como eu trabalho, já sabe o que a gente pede num desenvolvimento de uma due diligence, né? Já consegue interpretar junto comigo. E conhece também a cultura, né, empregada na incorporadora, na imobiliária. Então, como já tem essa relação, já tem esse entendimento, né, do processo de operação do dia a dia dessas construtoras, evidentemente fica mais fácil de procurar processos seguros, né, para aquela transação. Tem uma frase que eu vi sua numa palestra que o doutor deu e me chamou muita atenção quando a gente fala de incorporadoras, né, quando a gente fala de lançamentos, né, que tem lançamento aqui em Santa Catarina é o que não falta, né? Ainda bem que o mercado está super aquecido, né? E ainda bem que você, corretor e corretora, também está se preparando para isso a cada dia, para não perder, né? Não esperar o bonde passar e ficar aí reclamando de poucos resultados, né? Por isso que tem aqui o EducaPod trazendo isso tudo para você. Nessa frase, eu vou abrir aspas aqui, você diz o seguinte nessa palestra que você deu: incorporação imobiliária não tem nada a ver com tijolo, é uma atividade empresarial para captação de recursos. Eu queria falar sobre incorporação imobiliária. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, puxa vida, o doutor Rodrigo tem razão. A maioria das pessoas acham que a incorporação imobiliária, né, o registro de incorporação imobiliária está ligado ao tijolo, ao cimento, ao concreto, à obra necessariamente. Mas vai muito mais além disso, né, doutor? Fala um pouquinho para nós. Sim, vai muito além disso. A incorporação, então veja bem, quando a gente vai realizar uma construção de um condomínio edilício, vamos ter unidades habitacionais ou unidades comerciais, enfim, né, qual o tipo de uso que nós vamos ter naquele local, tudo começa com uma definição. Vou trabalhar
com o capital próprio ou vou trabalhar com capital de terceiros mediante um processo regular de venda na planta. Então essa é a primeira definição. E obviamente, com uma legislação que permita fazer isso com segurança, é muito atrativo fazer a construção com esse recurso de terceiros oriundos de venda na planta. Claro. Então a incorporação imobiliária, ela é a atividade empresarial que possibilita isso, possibilita a captação de recursos oriundos de venda na planta, e essa venda na planta, esse capital prévio, né, à construção ou durante a construção, é que vai permitir que essa construção seja feita com esse capital, né, com essa arrecadação oriunda de venda na planta. E aí a lógica do legislador poxa, se eu estou permitindo que o incorporador faça a venda na planta, se não está construído ainda, é ser bastante rígido com a documentação imobiliária, uma documentação bastante técnica, né, que deve ser registrada lá junto à matrícula do imóvel, sob a fiscalização do registrador de imóveis. Então a lógica é essa, a documentação é rígida porque a obra ainda vai ser feita, a documentação é rígida porque eu estou permitindo uma oferta a público para captar recursos de terceiros que serão os donos das futuras unidades. Então a incorporação ela é uma atividade empresarial opcional, mas tão atrativa que 95% opta por se utilizar da incorporação imobiliária e não construir com capital próprio. E é um raciocínio inteligente, porque quando você fala da incorporação imobiliária, né, para buscar esses recursos, evidentemente que fica mais seguro também para o próprio comprador, não é? É segurança documental, é segurança de um processo para o comprador. Então não tem sentido as pessoas acharem que, por exemplo, vamos vender sem incorporação e o consumidor hoje não é mais o consumidor de antigamente, né? As pessoas hoje têm conhecimento, as pessoas hoje que compram um imóvel de 2 milhões, 3 milhões, elas normalmente consultam um advogado, não é? Então percebam que quando o processo começa seguro, né? Tem aquele ditado máximo, né? Que o que nasce torto morre torto, né? Quando começa o processo certinho, tudo documentado, tudo bacana como tem que ser, evidentemente vai ficar muito mais fácil a venda, né? O convencimento seja do investidor ou seja do comprador final, porque está um processo seguro, documentado, registrado, né? Essa coisa toda. É mais ou menos isso ou eu estou viajando aqui? Não, João, você está absolutamente correto. Quando se permite fazer uma incorporação imobiliária, essa incorporação é registrada na matrícula do imóvel, junto com ela vem a possibilidade de aferição de todo o processo de licenciamento daquela obra. Então tudo fica arquivado no próprio registro de imóveis. O registrador de imóveis, como fiscal dessa operação, ele exige a documentação que a lei de condomínios e incorporações pede. Então é um processo 100% verificável, arquivado. Você pode recorrer àquela documentação público, né? Você pode, por via certidão, ter acesso àquela documentação. E o que é mais importante, ele destrava mecanismos de segurança para aqueles adquirentes em caso de uma quebra do incorporador durante o processo, né? Garantia com patrimônio de afetação. Então, junto com uma incorporação imobiliária registrada e uma aquisição dentro desse sistema, você tem um sistema de garantias próprio só para essa modelagem. Então, o que você falou está 100% correto. Então, por exemplo, o especialista corretor que está nos acompanhando agora, né? Evidentemente que ele acabou de ter um entendimento claro, que quando a gente fala de processos seguros, né? A gente falou agora atrás ali sobre due diligência, de buscar informações, de verificar. E ele tem que entender que quando você está trabalhando com lançamento, né, na planta, e que tenha lá sim o número de incorporação imobiliária, o registro de incorporação, evidentemente que o trabalho dele ele vai ser mais percebido como um trabalho profissional, porque está trabalhando com processos que vão gerar segurança, não só para quem está comprando, mas também para quem está vendendo, para a incorporadora, para a imobiliária, para todo mundo, é isso? Não, perfeito, é exatamente isso. Quando você está dentro do processo de incorporação, e no caso específico do corretor, chancelando, né, esse processo de incorporação, eu não tenho dúvida que ele também está muito mais protegido, porque ele faz parte de uma cadeia, né, da cadeia do incorporador que licenciou correto, que aprovou correto, que registrou
correto, e ele está vendendo um produto verificado desse ponto de vista e com toda essa documentação prévia. Então, para o corretor, não tem dúvida que para uma seguro. incorporadora, eu vou tocar num assunto, eu não domino muito, né? Por isso que o doutor está aqui, eu aprendo muito aqui também com todo mundo que senta aqui na minha frente, e eu estou virando uma enciclopédia ambulante, né? De tanto conhecimento que eu fico tendo a cada episódio do EducaPod. Para que se tenha um número de incorporação, registro de incorporação para uma construtora, isso é moroso, é dificultado, tem tempo longo? Como é que isso funciona? Porque a gente vê muitas vezes na prática imóveis sendo vendidos sem a incorporação imobiliária. Não é evidentemente que está errado, né? Tem que ter a incorporação imobiliária, e você, corretor e corretora que trabalha ou pensa em contratar alguém ou fazer algum trabalho onde não tem a incorporação imobiliária, sai fora, porque não está na legalidade, tá ok? É muito complicado fazer a incorporação imobiliária ou não? Veja bem, João, essa questão tempo ela é fundamental. Então, só que o tempo curto para o registro de uma incorporação imobiliária está muito ligado com os passos anteriores, né? Hoje, com a especialidade que o tema imobiliário ganhou, as legislações, os entendimentos dos registradores, que é um entendimento de alto nível, fica muito difícil você tramitar uma documentação complexa como essa sem a liderança de um especialista. Perfeito. Então, a presença de um especialista, né, de um escritório especialista, um advogado especialista, ela faz com que esse processo, e ele trabalhando de forma antecipada, vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei com um projeto no município para aprovar a construção de uma edificação. Esse projeto ele vai tramitar no município durante X tempo, ele vai precisar de um alvará de licença, que vai demorar X tempo, de um licenciamento ambiental. Se ele contrata o advogado já nesse passo para acompanhar isso e em determinado momento já ir preparando a documentação da incorporação imobiliária, ao ponto de que quando sai esse licenciamento, esse alvará de licença, que é o documento que gira essa chave para permitir que ele entre com a documentação, se o advogado consegue tirar certidões, né, que ele precisa fazer prova lá no registro de forma antecipada, esse processo tende a ser um processo muito mais curto no registro de imóveis, e ciente que ele precisa desse tempo curto porque ele precisa liberar a venda regular. Então, a grande segredo está em começar a trabalhar antes de forma técnica. Se isso acontece, o registro de imóveis tem um prazo para registrar uma incorporação imobiliária de 20 dias úteis. Né? 10 dias para uma conferência e 20 dias úteis para registrar. Teoricamente é isso. Isso é o que está na lei. Se eu não conseguir cumprir os requisitos, porque é sinal de que eu não me preparei bem ou de que eventualmente esse processo pode ir agregando tempo, e a gente já viu processos de incorporação demorarem um ano e meio para serem registrados em função dessa falta de tecnicidade ou da falta de elementos de convencimento. E aí o que era para ser um momento chave ganha contornos de drama, né? Então hoje o que a gente recomenda, o que a gente consegue, principalmente com os clientes, né, já da nossa carteira de muito tempo, é colocar essa convicção de que a gente precisa começar a trabalhar antes, né? Nenhum processo é imune a erros, a falhas. O especialista também consegue dialogar em alto nível com o registrador de imóveis, às vezes convencê-lo do contrário, acontece muito, todos nós somos possíveis de falha de conferência, mas quando a gente tem um especialista, a gente consegue vencer isso com mais segurança. Nós estamos falando de uma lei de 64, a lei da incorporação imobiliária, é isso? A lei completou 60 anos no ano passado, inclusive participamos de um evento sobre isso. Ela teve algum aditivo, algum adendo, porque é uma lei de 64, né? Para o mercado imobiliário hoje, como é que funciona isso? Veja, isso é bem interessante porque, embora a lei seja de 64, a gente considera que ela é uma grande lei. Ela sofreu reparos, né, na minha ótica, para melhor, para adequar os negócios, como são feitos, a questão de celeridade e tudo mais. Mas ela é uma grande legislação e hoje ainda ela consegue trazer muita segurança jurídica, porque na época ela já foi uma legislação
futurista. Ela já era uma legislação preocupada, a gente fala na lei de condomínios e incorporações, mas o legislador estava preocupado com o adquirente final. Sim. Porque esse é o sujeito que bota o recurso, às vezes, do trabalho de uma vida inteira em papel, digamos assim, enquanto a obra não está pronta. Então a preocupação do legislador era consumerista, né? Mesmo que lá atrás. Então isso tudo é muito legal na Lei 4591, como ela continua moderna, apesar de ser uma vovozinha, mas uma vovozinha muito enxuta aí. E muito experiente, né? Experiente. A gente falou aqui, nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Ferraz, né? A gente já falou sobre due diligence, falamos sobre preparação jurídica, sobre segurança jurídica, falamos uma série de coisas aqui, falamos também sobre incorporação imobiliária, estamos falando aqui sobre incorporação imobiliária, mas eu queria colocar 2 temperozinhos aí nessa questão da incorporação imobiliária, sobre a prática do mercado. Eu queria falar sobre SPE, né? E queria falar sobre reserva, que são mecanismos de vendas também, né? Adotados aí por construtora, imobiliária, esse tipo de coisa. SPE como veículo, né? Um veículo na transação. Você consegue orientar um pouco nossos ouvintes, nossa audiência, sobre esses dois? Porque só, a incorporação imobiliária, SPE e reserva. Eu estou trabalhando com reserva. Não tem incorporação, mas eu estou trabalhando com reserva. Como é que funciona isso tudo para a gente entender com clareza, doutor Rodrigo? Excelente, João. Vamos lá. As chamadas construções em SPE, na verdade é o que eu sempre esclareço. A SPE ela é uma sociedade de propósito específico, essa é a nomenclatura, né? Ela é apenas um veículo. Quando se fala em construções em SPE, está se falando, na verdade, de construções por administração ou a preço de custo, que é uma das formas previstas lá na Lei de Condomínios e Incorporações, lá no artigo 58 da lei. Então, é uma segunda forma de construir, né, com alguns requisitos, né, a pré-formatação de um grupo, esse grupo com regras próprias, né, a aquisição de terreno em nome do grupo, a ausência depois de formatação do grupo de publicidade, porque é uma construção fechada com os capitais próprios, oriundos daquelas pessoas. É uma modelagem diferente, os corretores precisam saber disso, porque enquanto que numa incorporação tradicional, geralmente o sujeito paga 30% até as chaves e depois cai num financiamento bancário para, durante longos anos, sim, saldar o restante. Na construção por administração ou a preço de custo, em que se formata um grupo de pessoas, esse pagamento do custeio da obra vai se dar durante a própria obra. Então precisa ser gente com capital maior, porque vai arcar 100% do custeio da obra durante a própria obra, num tempo curto. Então, não é um modelo, né, para todo mundo, é um modelo muito específico, né, com os regramentos lá do... Mas se num processo desse lá de 20 investidores, né, nesse processo de SPE, se um deles ou 2 deles resolvem sair no meio do caminho, como é que faz? Quem arca com... Então, esse é um outro ponto bastante importante. Quando se estrutura a preço de custo, tem que se ter um contrato entre eles para dizer todas as dinâmicas, inclusive quando houver essa falha, essa saída, né? É costumeiro colocar um pênalti nessa saída, né? Uma retenção de valores, porque... Veja, no apreço de custo não é para ter dinheiro sobrando. Todo o recurso é para estar dentro da obra, para virar tijolo. Então, quando alguém sai ou quando alguém não consegue se manter no grupo, é um prejuízo para todos. E aí um mecanismo para uma substituição rápida, para uma preferência para que os próprios investidores daquele grupo absorvam aquela cota. Isso tudo dentro de um contrato social que traga esses regramentos. É o principal, mas o que eu recomendo é que essa substituição seja por um terceiro de fora, né, que deve ser auferido também essas condições numa substituição pontual, né, ou pelos próprios investidores que absorvam aquele cotista faltante, mas que essa substituição aconteça de forma rápida para que a obra não sinta, né, o apreço de custo. Entendi. Tem essa característica. E é um processo legal, então? É um processo legal desde que cumpridos esses requisitos que eu falei. O que não está
O que fragiliza esse tipo de processo, e isso que dá muita polêmica, é quando a legislação não é seguida à risca, quando não há essas características de pré-formatação do grupo, de regras claras, de um acordo de sócios muito claro. Por isso é bom ter um escritório ou ter uma equipe de profissionais especializados na atividade para ajudá-los, né? Fundamental. Eu ouso dizer que nesse tipo de formatação, o jurídico ele é ainda mais importante, porque na formatação disso, conforme a legislação, né, para que a gente não, toda vez que se escapa da legislação, o prejuízo não é só das pessoas envolvidas, mas é de todo o mercado, né? Então, quando tem falha, quando tem quebra, quando tem todo o mercado sente. É prejuízo para os envolvidos, é prejuízo para a sociedade, porque muitas vezes você vê lá um prédio gigante parado, porque, né, deixando feio a região, enfim. E também o sonho de muita gente que, né, tá desejando morar numa casa nova e acaba sendo... E o investidor vai botar o dinheiro em outra coisa, né? Se ele passa por uma má experiência no processo, ele... tudo bem, seria legal se desse certo, mas eu vou botar o dinheiro em outra coisa, então... Aí eu queria falar, olha só, a gente falou de incorporação, nós falamos agora da SPE, vamos falar daquela tal da reserva. A gente vê muito isso também, tem várias pessoas que comentam isso comigo. Eu falei assim, assiste lá o episódio com o Dr. Rodrigo Ferraz que vocês vão entender um pouco mais. A gente vai falar disso tudo lá. O que é essa reserva? Como é que isso funciona para que as pessoas entendam ali, você que está em casa ali. João, mas a gente sabe o que é. Não sabe não. Vocês vão ficar sabendo melhor agora. Vamos entender, esse também é um outro tema polêmico. Nós tivemos uma mudança na Lei 459, falamos de poucas mudanças que a lei teve, mas teve uma mudança em 2022, com uma alteração na redação do principal artigo da lei, que é o artigo 32, que começava dizendo que a redação anterior dizia é proibido negociar unidades sem o prévio registro da incorporação, dentre outras coisas no artigo. E essa redação mudou, dizendo que é proibido alienar ou onerar unidades antes do registro da incorporação. Então, a substituição dessas palavrinhas negociar por alienar ou onerar deu a entender e a interpretação de que seriam possíveis atos preparatórios à incorporação imobiliária, ao registro da incorporação imobiliária, para aferir se o produto terá boa aceitação no mercado, aferir precificação, um termômetro, exatamente. E os termos reserva poderiam fazer essa função como uma espécie de pré-contrato para esse termômetro acontecer. Aonde eu vejo, aí uma particular, uma opinião pessoal minha, uma interpretação minha, aonde eu vejo que se descumpre a lei é quando esse termo reserva tem características de contrato de promessa de compra e venda ou de alienação, porque aí eu estou indo contra a legislação. A legislação está dizendo é proibido alienar ou onerar unidades. Como é que alguém faz uma reserva se não vai comprar? Não entendi isso. A reserva ela tem que ser um pré-contrato realmente simplificado, né? Dizendo o seguinte, olha, eu, João, tenho um empreendimento aqui exclusivo de 20 unidades, eu, João, garanto a unidade 201, né? Tenho a preferência, o meu termo reserva, nas condições X, Y, Z, né? E uma vez registrada a incorporação, nós vamos migrar desse contrato para promessa de compra e venda e a unidade do João está garantida naquelas condições pré-fixadas. Então, isso para mim, o termo reserva pode tratar. Agora, se lá atrás, João, deposita aqui 200 mil no termo de reserva, não tem incorporação imobiliária, eu entendo que o pagamento desses 200 mil já é início de alienação, já está com característica de promessa de compra e venda e, por mim, fora da legislação. Entendi. Olha só que loucura, né? E você pensava que sabia de tudo, não sabe não. É por isso que a gente tem aqui o EducaPod para trazer para você. Eu vou pedir um minutinho só, doutor Rodrigo, para a gente passar aqui o vídeo de um amigo nosso, um parceiro nosso, estou falando da Voa Filmes. Seu evento comercial, seu evento empresarial, festas de final de ano, né, eventos corporativos, filmagens, o que você tiver de problema aí na área de comunicação institucional e promocional, vocês precisam conhecer a Voa Filme. Roda o vídeo da Voa, por favor. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos.
Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Dr. Rodrigo Ferraz, olha só que maravilha. Eu aprendi tanta coisa hoje aqui, Dr. Rodrigo, só nesses primeiros 30 minutos que a gente passou aqui, né? É um verdadeiro mestre na didática, na linguagem, para você, corretor aí que está nos acompanhando, poder entender e ter clareza melhor, né? De como funciona todos esses temas que a gente passou por aqui agora com o meu querido amigo Dr. Rodrigo Ferraz. A gente falou de incorporação imobiliária, de SPE, falamos agora de reserva, falamos de preparação jurídica e segurança jurídica nos processos para você. Eu vi que vai acontecer um evento, né? Eu queria falar desse evento aqui, que é o Date 25, é isso? Exatamente. É um evento que vai acontecer na Palhoça, Date 25, no dia, em agosto, né? No dia 25 de agosto, não é? 21 de agosto. 21 de agosto, é o Date 25, apesar do nome estar 25, mas é dia 21 de agosto, né? Ele foi idealizado pelo senhor Hamilton Azevedo, que é o idealizador desse evento. Fala um pouco pra gente desse evento, como é que vai acontecer ali, quais são as palestras, por que é importante a categoria prestar atenção para você que é de Palhoça e região aí, né? Preste atenção, faça sua inscrição lá, vão ver esse evento, porque é importante que a gente não vá só em evento, né? Que bota fogo na gente. A gente precisa ir em evento que passe conhecimento, que a gente entenda. E quando a gente fala do aspecto jurídico, é fundamental que vocês participem também. Tá bom? Garanto para vocês que vai ser um evento maravilhoso. Provavelmente, se der, eu vou dar um pulo lá também para prestigiar lá os nossos amigos. Mas fala pra gente, doutor Rodrigo, um pouco mais desse evento. Quem vai estar lá falando? O que vai ser falado? Como é que vai funcionar esse evento? Legal, João. Nós vamos ter esse evento com essa característica que você falou. A ideia era um evento, obviamente, voltado para o mercado imobiliário, mas com uma característica de conhecimento técnico. Então, o Hamilton, que é um grande profissional, um parceiro nosso, idealizador desse evento, ele pensou em, primeiro, tratar muito sobre a questão do imóvel rural. A gente é muito acostumado a falar dos imóveis urbanos, das regiões litorâneas, mas a grandíssima maioria do nosso território é rural. Eu posso fazer um parênteses aqui, aproveitar claro. O gancho aqui, né? A gente podia... Tem um quadro nosso aqui que fala assim, indica aí, né? E é um quadro que a gente faz aqui para que o nosso convidado indique um próximo convidado aqui para a bancada do EducaPod. E quando o doutor fala desse tema, né, do tema rural, de terrenos, essa coisa, a gente fala pouco aqui no EducaPod sobre isso, seria uma oportunidade muito grande, né, e para a categoria, a gente tem muitos corretores que trabalham, né, com imóveis rurais, que trabalham nesse segmento, seria importante a gente trazer alguém aqui com experiência, né, e com o entendimento que me parece que o Hamilton Azevedo tem. Então, já entrando no nosso quadro Indica Aí, o doutor indicaria o doutor Hamilton para que ele participasse aqui do EducaPod com a gente nesse tema específico? Indico e carimbo. O Hamilton é o homem que vai falar sobre a questão técnica. Ele é um renomado técnico, aí, um topógrafo de mão também. cheia, tem uma empresa consolidada há muitos anos, parceiro do escritório há muito tempo. E essa dinâmica de poder falar sobre grandes áreas rurais, né, de quais os limites que a gente pode trabalhar nessas áreas. A minha palestra no Date 25 vai ser como estruturar empreendimentos rurais, condomínios rurais. E fora isso, nós vamos ter outras palestras importantíssimas. Legal. O Jean Brasil, que, né, trabalha para o Estado, é o chefe da parte de topografia do Estado, e outros aí para tirar todas as dúvidas técnicas, entender bastante de legislação. Vai ser um evento muito bom. E é um evento voltado para o mercado imobiliário, evidentemente. Ele é voltado não só para o mercado imobiliário enquanto técnicos, mas também para os investidores, para poder entender aonde que a gente tem oportunidades, farejar oportunidades também. Então, não é só para a categoria, mas é para quem utiliza da categoria, né? Exatamente. Investidores que compram terrenos e fazem investimentos. O nosso desafio é ter uma linguagem que não seja uma linguagem extremamente técnica, um juridiquês, mas também trazer
as pessoas numa linguagem acessível, leve, que a gente consiga passar o recado e é engraçado, né? Engraçado não, é interessante porque mês de agosto nós vamos ter vários eventos, né? Comemorando assim o dia do corretor, evidentemente. O mês do advogado. O mês do advogado também. Então, evidentemente que você de Palhoça aí, né? Não perca não, olha, entra lá depois. Se você não segue ainda o Dr. Rodrigo Ferraz, já entra no Instagram dele, tá aparecendo aqui embaixo no vídeo ali o Instagram dele, manda um joinha lá para ele. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se precisar de alguma ajuda na sua incorporadora, na sua imobiliária, entre em contato aqui com o escritório do Dr. Rodrigo Ferraz. E como eu digo sempre para vocês, sigam os líderes. Ah, mas João, eu não vou mandar uma mensagem para ele no direct, você acha que eu vou encher o saco do Dr. Rodrigo mandando uma mensagem? Manda! Eu garanto para você que eles vão responder, porque advogado também tem coração, também é gente que nem a gente, né? E o Dr. Rodrigo é um ser humano maravilhoso e um educador maravilhoso, tem palestras maravilhosas, então vale a pena vocês conferirem, né? E a gente vai fazer um convite para o Dr. Hamilton, né? Para o senhor Hamilton Azevedo, para que ele participe aqui do EducaPod com a gente. Você já me mandou o contato dele, a nossa produção já vai entrar em contato, vamos tentar trazer o Dr. Hamilton aqui. Ótimo. Eu vi aqui na tua mini bio, a gente fala muito o termo notarial e registral, não é? Obviamente que a gente fala de notas e obviamente que a gente fala de registros, né? Quando a gente usa essas duas palavrinhas, né? Mas quando a gente fala do direito notarial e registral, o que de fato isso impacta na vida do corretor de imóveis no dia a dia? Ah, eu sou corretor, peguei uma captação, fiz uma visita, ouvi o Dr. Rodrigo lá no EducaPod, fiz uma due diligence, fui atrás, fui avaliar o processo, e estou agora nas juntas de documentos para ir num cartório, né, e correr atrás para resolver. O que impacta de fato no dia a dia, né, a questão notarial e registral na vida de um corretor de imóveis? Ótimo, João. O direito notarial e registral ele é um ramo autônomo do direito, uma matéria do direito a ser amplamente estudada e que ganha agora muito protagonismo porque nos últimos 25, 30 anos a gente vive um momento de extrajudicialização ou desjudicialização, que é uma série de legislações hoje são viáveis diretamente tramitadas em cartório, sem necessidade de entrar com uma ação judicial para retificar uma área, entrar com uma ação judicial para usucapir um imóvel, né? Então, uma série de demandas que antes eram exclusivas do judiciário vieram para o extrajudicial e a base do extrajudicial, do estudo no extrajudicial, está no direito notarial e registral. Dando um exemplo de como o corretor mexe com o direito notarial e registral sem saber que mexe e a partir de agora tendo essa ciência. Toda vez que ele vai ler a matrícula do imóvel, essa matrícula ela é feita com base nos os atos praticados naquela matrícula, né? O R1, a AV2, né? Todos os atos praticados ali são praticados com base nas dinâmicas estabelecidas pela Lei de Registros Públicos e baseada nos princípios e nas normas de direito notarial e registral. Então, o conjunto de normas que orienta a prática dos notários e registradores e de todo mundo que mexe na cadeia, inclusive os corretores, é a área do direito notarial e registral. Então ele indiretamente já mexe com isso. Quando ele vai assinar uma escritura pública e tem lá o nome dele como corretor de imóveis, aquela escritura pública ela é feita com base nas normas de direito notarial, né, com todas as premissas da legislação federal, do Código de Normas Estadual. Então ele já mexe com direito notarial e registral, apenas hoje está sabendo, está sendo revelado a ele que ele precisa ter o conhecimento. E aí o direito notarial e registral ele pode ser muito acessível, né, alguns princípios e tal, para que o corretor faça a sua função aí com excelência, né? É legal. A gente falou aqui, a gente recebeu aqui o Dr. Flaviano Tauchex, né? Bom amigo. Um bom amigo e um mestre, evidentemente, na área de direito imobiliário, né? Procurador do Cresci de Santa Catarina também, obviamente. E a gente falou muito sobre a prática do mercado. Então vamos lá, só para exemplificar. Evidentemente, quando eu falo a prática do mercado, eu estou falando da regra, né? Eu não estou falando das exceções, estou falando da regra. As exceções são aqueles que cuidam de fato dos processos como tem que ser cuidado. Mas na regra, a gente percebe muito a facilidade, né, e a visão míope de alguns profissionais do mercado em relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial.
né? Eu tenho recebido relatos por onde eu passo de pessoas que utilizam, evidentemente, a inteligência artificial, que é uma ferramenta espetacular, evidentemente, e que tem que utilizar sim, né? Mas as pessoas estão utilizando como para executar o trabalho delas. Então se faz um contrato de compra e venda, pede para a inteligência, o chat GPT, fazer lá um contrato, né? E aí, a gente discutindo isso aqui com o Dr. Flaviano, a gente falou assim, né? Muitas das vezes não está imputado nesses contratos cláusulas extremamente importantes, né? Que só um profissional que tem o entendimento consegue levar isso avante. Fala um pouquinho para a gente, doutor, sobre essa tecnologia e sobre essa visão míope de achar que a tecnologia resolve esses problemas de segurança jurídica, não é? Como é que o doutor vê isso? João, eu entendo que temos que usar a inteligência artificial com moderação, e a moderação que eu digo é que se ela não for alimentada pelo elemento humano de forma correta ou delimitada de forma correta, ela pode ser uma arma muito ruim, né? Dando um exemplo, como o professor Flaviano falou, os contratos imobiliários, a parte mais importante do contrato imobiliário, a IA não consegue pegar, que é a história daquele contrato, que é a história das pessoas. O que é um contrato? São duas pessoas, uma quer vender, a outra quer comprar, uma quer permutar com a outra, e o principal é a reunião. O principal é o acordo de vontades que se celebraram numa mesa, e a partir daquele acordo de vontades é que nós vamos formalizar pelo contrato. A IA não consegue substituir a percepção que eu tenho numa mesa de negociação do contrato de que a cláusula X, Y e Z, que o professor Flaviano se refere, precisa constar para dar segurança para o lado A, para o lado B ou para os dois, né? Então, esse elemento humano, na minha ótica, ele não é substituível, né? A IA não vai conseguir substituir a curto prazo, e esse elemento humano ele continua muito fortificado. Agora, para facilitar o trabalho, uma vez direcionado para conseguir escalar coisas que são operacionais, eu acho que tem que se utilizar, que a gente não pode ficar na idade da pedra, que tem, né, todos são... Eu vejo assim, não sei se eu estou errado, o doutor me fala por gentileza, né? Existe aquela questão da minuta, né? Tudo bem, faz uma minuta, mas depois coloca a apreciação de um profissional, evidentemente, para revisão, até para que ele entenda a história, né? Aquilo que foi meio que discutido numa mesa no fio do bigode e precisa constar ali, né? Eu vou te contar uma historinha que é bem sobre isso, né? Porque a gente também tem essa função no escritório. No escritório a gente tem hoje uma equipe grande. Toda vez que entra um estagiário, alguém iniciante, e pergunta, tem um modelo sobre isso? E eu sempre digo que o modelo está aqui, porque alguém precisou fazer aquela minuta inicial. E eu não devo, principalmente o profissional que está iniciando, travar o processo criativo e fazer com que ele não raciocine o contrato. Então, ele precisa primeiro criar, para depois eu apresentar um modelo, para ele validar coisas, mas é muito importante que a gente não trave os processos criativos dos profissionais jurídicos. Tem muita coisa para trabalhar. Que legal isso que o senhor está falando, sabia? De criatividade no universo jurídico, né? Isso é fundamental. Um contrato ele é um ambiente para uma criatividade enorme, né? Inovação, né? Inovação, você tem parâmetros, mas experimentem criar um contrato do zero. Pega uma folha em branco, faz do zero. Eu vou te dizer que é possível. A gente fez uma reunião de uma compra e venda. Quer dizer que se acabar a internet numa imobiliária e tiver contrato, ninguém faz, né? Exato. Eu faço. Então eu digo lá, o que é isso aqui? O que as pessoas querem naquela reunião? Um quer vender, outro quer comprar. Então qual é o título? Promessa de compra e venda. Ei, doutor, se o chat GPT resolver não trabalhar amanhã, vai ficar um monte de gente parada aí, né? Lá no escritório tem expediente normal. É engraçado, eu tive participando de uma palestra sobre tecnologia e foi engraçado porque, evidentemente, era um dia que estava chovendo muito ali, estava em Brasília, inclusive, e era uma chuva muito forte, apesar de Brasília para chover é raro, mas enfim, muito forte.
E foi engraçado porque acabou a internet lá no processo e um dos palestrantes acabou que não conseguiu dar a palestra, né, porque ele tinha a necessidade da internet, da tecnologia, e foi uma frustração para quase 500 pessoas que estavam ali, né, para que elas conseguissem ouvir o que ele tinha para dizer. Então essa dependência, né, da tecnologia para a habilidade própria, para o conhecimento próprio, é equivocado também, não é? Tem que ter, né, a visão de conseguir executar sem que tenha aquela outra coisa, não é? Eu acho que se a gente tem um benefício, né? Isso aqui é absolutamente pessoal também. É que a nossa geração é justamente a da transição do analógico para o digital. Então a gente consegue fazer dos dois jeitos, né? E a gente não pode perder esse vínculo com o analógico, com realmente sentar e fazer sem depender exclusivamente todos os meios de tecnologia, né? Hoje, obviamente, a gente não vive sem internet, nada funciona, mas a gente tem muito espaço ainda para fazer as anotações, para raciocinar, para escrever. Então eu acho que a gente não deve perder esse vínculo com o analógico. E não achar que a inteligência artificial vá substituir a tua atividade, né? O que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. Agora, a tecnologia, ela vai te ajudar e muito nesse aspecto. E olha, essa geração está vivendo um momento espetacular, né? Uma facilidade de execução de processos absurda, né? O problema é que às vezes está se atribuindo quase que 98% da atividade de execução para a inteligência artificial e se esquecendo, né, da própria pessoa, não é? Eu sou um crítico em relação justamente a esse ponto. Será que a gente, utilizando isso de forma errada, não está perdendo a habilidade de lidar com pessoas, de conduzir uma boa reunião, de despachar com o juiz, de sentar com o promotor, né? Isso tudo são relações humanas, são diálogos, são conversas que eu tenho receio de que numa substituição ou numa relação estritamente via telefone ou via computador, que se percam essas habilidades. Essas habilidades para o advogado são muito importantes, né? Saber se comunicar, o uso da palavra, né? Da palavra dita, não da palavra somente escrito, o que nós estamos fazendo aqui. É engraçado, é interessante, engraçado não, é um interessante, né? O que a gente tanto do doutor, do Flaviano, todos os advogados que passaram por aqui, tem uma palavrinha que me chama muita atenção, porque todos vocês falam dessa palavra, né? E o corretor precisa ter esse entendimento também. Mas, João, que palavra é essa? É interpretação, né? Então, quando o doutor fala, lá no contrato tem que saber o que vai escrever. Por quê? Porque tem uma interpretação, não é? Como é que aquilo que você escreveu no contrato, de que maneira aquilo vai ser interpretado, não é isso? E às vezes aí fica o erro, né? Porque pode dar dupla interpretação, pode dar uma série de problemas. É mais ou menos isso, doutor? Exato. A gente está acostumado, ou pensa que a interpretação é só a gramaticada. Eu li, eu entendi. Mas às vezes a leitura propicia que duas pessoas diferentes tenham compreensões diferentes sobre o mesmo texto. Então, a interpretação ou a melhor interpretação é aquela em que, de fato, eu consiga chegar ao que o legislador pensou, né? Então, essa é por isso que os operadores do direito têm vez, né? Porque se fosse simplesmente entender o que está escrito de um único jeito, a gente não teria nenhum tipo de litígio. Então essa é a questão, mas a gente sempre tem que buscar, isso é utópico, mas a gente tem que perseguir sempre que um contrato seja de fácil compreensão, por exemplo, né? E claro, né? E tem que ser claro. Eu posso empregar uma linguagem jurídica complexa com palavras acessíveis. Então esse é o nosso desafio, da conversão de linguagem para que eu seja claro, que eu seja correto e ao mesmo tempo seja acessível. E essa linguagem também, ela meio que blinda, né? As partes para que haja a tal da segurança. Sim. Não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Quando eu faço
A gente usa algumas dinâmicas, o contrato não precisa ser longo para ser seguro, né? As pessoas têm, não preciso de 50 páginas para vender uma vaga de garagem, né? Por exemplo, então eu consigo condensar isso, porque às vezes quando se repete muita coisa, você tem a tendência de criar contratos complexos e errôneos. Então, tem algumas Prestem atenção ali, hein? Tem uma maneira certa de executar as coisas, daí é o processo. Pessoal, olha só, a gente está chegando ao final aqui do nosso EducaPod de hoje, né? Com a presença do meu querido amigo Dr. Rodrigo Ferraz, que trouxe pra gente, pra quem tá acompanhando, percebeu ali que a pegada é outra, o jogo aqui é alto nível, né? Se você não segue o Dr. Rodrigo Ferraz ainda, já entra no Instagram dele, começa a segui-lo, conteúdos importantíssimos para você ali, né? E entenda que essa questão do universo imobiliário, da categoria, ela passa pelo jurídico, né? Pelo entendimento jurídico, pela segurança jurídica. Então é importante para você que está nos acompanhando, corretor e corretora, comece a participar mais desses movimentos jurídicos, né? Desses eventos onde o mercado imobiliário trata da questão jurídica no próprio mercado imobiliário. É importante para você, corretor e corretora, como especialista, porque como a gente sempre fala aqui, o cliente mudou, o cliente não é mais o mesmo e ele vai perceber você. Ele só vai perceber você como um especialista quando ele entender e ver em você o mínimo de conhecimento, né, naquilo que você faz e, sobretudo, no conhecimento jurídico. Eu vou passar a palavra aqui para as considerações finais do meu querido amigo Dr. Rodrigo Ferraz, dizendo que eu me senti lisonjeado de dividir a bancada com o doutor, né? Realmente aprendi muitas coisas hoje aqui, que vai me ajudar bastante, né, nas palestras, nos treinamentos e por onde eu ando. Oriento a todos vocês que nos acompanhem, sigam o doutor. É fundamental que vocês façam isso. Dr. Rodrigo Ferraz, muito obrigado pela presença, suas considerações finais. João, muito obrigado. Eu que agradeço novamente ao público, né, a você pela carinhosa recepção, pela belíssima condução. Sou um servo, estou sempre à disposição de vocês, obrigado. Sempre que precisarem. Eu venho com muito prazer aqui ao EducaPod, né? Me sigam aí nas redes sociais. O imobiliário tem muito ainda a crescer. Sim. O notarial e registral é uma área ainda em franca ascensão e a gente quer sempre fazer parte disso. Que legal. Obrigado. Legal, obrigado. Para vocês que nos acompanharam até agora, uma honra muito grande minha tê-los aqui na nossa audiência de toda terça-feira aqui no EducaPod, tá? Obrigado, guerreiro, guerreira. Prestem muita atenção. Olha, lembro vocês do evento lá na Palhoça, no dia 21, né? É o Date 25. Você que já vai seguir o Dr. Rodrigo, vai ver ali, né? Tem posts ali do evento. Então não perca, se tiver a possibilidade de aparecer lá, apareça, faça a inscrição, é importante. E vai lá dar um abraço no Dr. Rodrigo, provavelmente eu vou dar um pulo lá também, dar um abraço em mim. Que vocês tenham uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana de segurança jurídica nos processos que você faz aí na sua labuta diária. Fiquem todos com Deus, que a gente tenha uma semana produtiva de conversão e de vendas. Obrigado, guerreiros. Avante.